bem-vindos, mais um Circast Life Circo, este espaço que nós preparamos para vocês, para a gente falar um pouquinho do mundo mágico do circo, este mundo que encanta a todos, né? E o nosso convidado de hoje é o Bruno, proprietário, empresário da Life Circo Campinas. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Dédio, pelo convite, tudo bem, graças a Deus. É sempre uma alegria estar aqui conversando com você, trocando essa ideia. E esse projeto é muito bom, né? Eu tô gostando bastante. A gente vai falar de circo, né? Circo é sempre bom. Bom, então vamos lá. O circo. O circo não é uma coisa básica, né? Porque as pessoas estão acostumadas, eu vou na apresentação, vou no circo de lona que chegou na minha cidade. Mas o nosso circo, ele traz um projeto diferente. E como esse projeto circo entrou na sua vida? Como que você começou assim, nossa, me encantei pelo circo? Olha, foi da forma mais aleatória possível, que eu tinha uma amiga que treinava tecido e ela não queria treinar sozinha, e aí ela falou pra mim, vou te ensinar umas coisas, você treina comigo. Eu falei, vamos nessa. E nesse meio caminho, a gente conheceu a Life Circo. Ainda era lá na Avenida Saudades. Sim. E a gente foi fazer uma aula experimental. E aí eu gostei muito, só que eu tava entrando pra faculdade. E aí não tinha horário que dava certo pra mim. Administração. E aí não deu certo pra fazer, né? A continuar, fazer a matrícula, enfim. E eu saí. E aí o que aconteceu, é muito confusa a história, mas eu vou tentar resumir aqui pra vocês. O que aconteceu foi que eu entrei numa empresa e essa empresa tava falindo. E aí a empresa faliu, eu fiquei sem trabalho, aí eu fiquei sem faculdade também, né? Porque como concluí a faculdade nesse período. E eu comecei a procurar trabalho. E eu procurei na cidade inteira e eu não consegui achar. Aí o Henrique, seu digníssimo esposo, entrou em contato comigo pelo Facebook ainda na época, né? Nem tinha Instagram, eu acho. Você já tinha feito... Eu fiz uma aula experimental. Só uma aula experimental. Ele falou assim... Ô Bruno, tudo bem? Eu lembro que você fez uma aula de tecido, você gosta de tecido, não sei o que, porque o primeiro choque na Life Circo é esse, né? Eu queria fazer tecido, aí chegou lá, eu fiz acrobacia, fiz trapézio, fiz um monte de coisa. Ele falou assim, eu lembro que você gosta de tecido, a gente vai ter um treinamento para professores aqui, você não quer fazer? Eu falei assim, cara, eu quero, mas eu tô procurando um trabalho, assim, não, vem fazer. Beleza. Aí fiz o treinamento, e ele já me convidou para trabalhar na recepção. Aí eu comecei na Life Circo, na verdade, né, como recepcionista e já dando aula com a Laure. Já tinha feito o curso e dei aula para Life 1, crianças de 7 a 12 anos. Aí eu comecei dando uma aula e aí trabalhando na recepção também. Que foi legal. Foi assim... Foi muito aleatório, foi um furacão. Parece que tinha que acontecer. Todos os seus projetos deixaram pra lá e foram deixados pra trás. Foi engraçado demais porque todas as portas começaram a se fechar e parecia que não tinha outra porta senão o circo. Foi muito interessante, né? Foi muito tipo destino, assim, muito Deus. Então daí você passou ali por aluno, né? Um momento rápido, já Bem se tornou recepcionista, professor e depois você veio a ser um treinador, né? De professores e o Bruno depois empresário. Né? É isso. Então ele tinha um sonho de se tornar de ter uma Life Circo sua, né? Conta um pouquinho dessa experiência, assim. Foi um pouco, na verdade, um pouco mais lento o processo, né? Porque quando eu entrei na Life Circo, eu não fazia ideia do que era Life Circo. Então, o meu treinador foi o Murilo, que é o proprietário de Piracicaba. E a hora que eu vi ele dando treinamento, eu olhei e falei, não, cara. Ou esse cara ganha muito bem, ou ele ama de verdade esse negócio, porque o jeito que ele fala desse negócio, o jeito que ele fala da Life Circo, o jeito que ele explica as coisas, o jeito que o olho dele brilha quando ele fala sobre o desenvolvimento motor infantil e não sei o quê. E aí foi uma coisa que eu olhei e falei assim, tá, eu quero me aprofundar nisso. Eu quero ser treinador, o máximo de nível de treinador que eu conseguir ser, né? O máximo de nível de professor que eu conseguir ser. Que a gente tem na Life Circo, né, 3 treinamentos, e aí eu tava fazendo o primeiro treinamento, falei, não, eu quero fazer o 2 e quero fazer o 3 também. E conforme eu fui crescendo dentro dos treinamentos de professor, eu olhei para aquilo e falei, tá, eu quero ser treinador. Eu preciso ser treinador, porque eu de fato me apaixonei pelo sistema, por toda a metodologia,
E aí vivendo também na prática, né, como professor, tudo aquilo que a gente aprende em treinamento sobre a criança que não consegue se desenvolver motoramente, né, porque a gente nesse período tinha alguns alunos com uma dificuldade motora muito grande, e aí você vê um aluno que era completamente engessado, travado, conseguir fazer uma cambalhota, crianças que de repente eram descoordenadas começarem a ter mais atenção na escola, começarem os pais darem feedback bastante positivo pra gente por conta da atividade, né, do circo, da Life Circo, é muito bom. E aí eu falei, quero me aprofundar. Aí fiz o treinamento 2, esperei um ano para fazer o treinamento 3, fiz o treinamento 3. Nesse momento, né, nessa busca por ser um treinador, por conseguir passar isso para mais pessoas, porque não é só... O lance de ser treinador Life Circle não é só você ensinar a metodologia Life Circle, mas é você conseguir expandir para todo mundo um conhecimento que vai mudar a vida de todo mundo. Vai mudar para melhor. E isso é legal da Life Circle. Você mexe o corpo todo, você não trabalha só atividade física por atividade física, você está trabalhando o desenvolvimento da criança, você está trabalhando o desenvolvimento, né, a fluidez, a não timidez do adolescente. Você está propondo algo para o adolescente que é exclusivamente sedentário e ele começa a se desenvolver. Para o jovem, a quantidade de feedback positivo que a gente recebe, né, de crianças que podem agora se apresentar por conta dos shows, né, eles perdem a vergonha de se apresentar, jovens que que apresentam sua tese de TCC mais fácil na faculdade porque passaram anos e anos se apresentando no Life Circle Show de fim de ano. Então é muito bom. Comecei a pensar nisso. Quero divulgar isso para todo mundo, quero ensinar isso para todo mundo, que mais pessoas tenham acesso a essa atividade física, né? A Life Circle. Que não é só uma atividade física, mas é um desenvolvimento completo. E aí eu comecei a pensar nisso e querer seguir para o caminho de treinador. Nesse processo todo, eu fui experimentando algumas coisas dentro da recepção, né? Que a recepção ela é muito boa porque ela proporciona isso. Você consegue conversar com o cliente, você consegue entender melhor a parte de gerenciamento. Isso começou a me interessar também. Então aí eu tava com um pé em cada barco ali, né? Aprendendo de tudo Aprendendo um pouco, de né? tudo um pouco e querendo de tudo um pouco. Eu queria ser treinador para fazer a divulgação da Life Circle para mais pessoas possível, né? Aumentar a qualidade de vida de mais pessoas possível. E também estava descobrindo ali uma coisa que eu estava vendo na faculdade antes, né? Que eu só via na parte teórica, que é a questão de fluxo de caixa, é a questão administrativa, é tratar com o cliente real, e aí algumas coisas que não tem na administração, né? Na minha não teve, por exemplo, que é venda e contato com o público e tal. E aí você começa a se interessar também. E aí eu pensei, eu quero ser recepcionista pro resto da minha vida? Não, mas eu não quero sair da Life Circle. Então, qual é o próximo passo? Aí eu comecei a pensar nisso. Falei, quero ter a minha Life Circle. O Bruno empresário. O Bruno empresário. Então, foi mais ou menos assim que começou essa jornada de empreendedorismo. Dentro da recepção, com o Henrique. Então, você ficou quanto tempo na recepção, você lembra? 10, mano. Esse tempo durou... Qual processo foi? Eu acredito que eu tenha ficado de 2 a 3 anos. De recepcionista e professor, e ajudando nas aulas. Isso, ajudando nas aulas. Na verdade, nesse período eu já dava aula sozinho. Eu assumi algumas aulas do Henrique, né? E eu comecei a dar algumas aulas sozinho já. Mas dei aula com todo mundo. Todos os professores, os experts de circo dessa cidade, já dei aula junto. Foi bom pro meu crescimento, né? E... é isso. Bom, você estava falando um pouquinho da metodologia, né? Às vezes as pessoas escutam, Life Circle, mas não imaginam o que é. Gostaria que você, como treinador, contasse um pouquinho pra gente dessa metodologia, né? Porque ela é dividida por idade, ela tem todo um estudo por trás, não é, a criança vai fazer isso porque a gente quer que ela faça, vai correr, vai pular. Não, tem todo um estudo, né, por trás da metodologia. Conta pro pessoal um pouquinho sobre a nossa metodologia, as divisões de aula, todo o esquema que é feito por trás, pensado com muito carinho ali para estar atendendo esse público. E quem está ouvindo tem vontade de fazer a Life Circle, de experimentar, o Bruno vai contar pra gente.
Passo a Gente, passo. a Life Circle é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida para atividade física, porque ela é bem completa e independente da idade. Você pode começar a partir dos 2 anos de idade e até o médico continuar autorizando você fazer alguma atividade física. Né? Então, por exemplo, eu tenho alunos lá na minha unidade, tem uma aluna de 63 anos. Olha. Né? É bastante coisa. E ela começou a fazer circo com 40 anos. Então, nunca é tarde demais para começar. O que é muito legal na metodologia Life Circle é justamente essa divisão de idades que foi pensada por conta do desenvolvimento motor. Então, o nosso baby, tem muita gente ainda que fala, né? Nossa, eu nunca tinha achado nenhuma atividade para criança de 2 anos, vocês têm. Sim, nós temos. A criança de 2 anos, ela já começa a aprender um monte de coisa. E a gente não dá aula de circo para essa criança, né? A gente dá possibilidade de desenvolvimento motor usando o circo para isso. Então a criança vai aprender a andar, vai aprender a correr, vai aprender a pular, vai aprender a subir, né? E a gente vai usar o circo para isso. Então isso é muito bom. Todas as idades, elas têm uma necessidade específica, né, de desenvolvimento motor, então a gente estimula isso. Né? O baby, ele vai precisar engatinhar, ele vai precisar andar, ele vai precisar correr, ele vai empurrar, ele vai arremessar e a gente vai usar isso. Né? O crescer, que já é a idade de 4 a 6 anos, ele já começa a ficar com as habilidades um pouco mais finas, né? Então ele já começa a puxar, ele já começa a carregar, ele já começa a quicar os objetos, ele já começa a saltar, né, com os 2 pés uma distância maior, já consegue ter força no braço, né, e uma coordenação para subir colchão e etc. E a gente estimula isso, né, na parte de objetivo deles. E aí a gente entra com a parte circense, né? Porque todos eles vão fazer lira, vão fazer trapézio, vão fazer tecido, vão jogar malabares, vão treinar equilibrismo. E a metodologia é rica por conta disso. Vão brincar, né? Vão Eles brincar, de circo. Na cabeça dele eles estão brincando, né? Na nossa cabeça eles estão se desenvolvendo de uma maneira muito séria, muito importante. E é legal que 4 a 6 anos eles já começam a entender as regras, né? Respeitar ali as regrinhas do professor. 2, 3 aninhos eles estão ainda, né, no egocentrismo ali, estão no mundinho deles. Mas 4 a 6 a gente já começa a incluir algumas regrinhas e é muito legal, né? O respeito ali, aluno-professor, a atividade, a competição, né? Cara, é muito massa isso. Até a criança de 2 anos. São as pequenas frustrações eles já começam ali. Eu tinha muito medo de dar aula pra baby, viu? Nossa, eu não sabia que tamanho, quando eu entrei na Life Circle, eu não sabia que tamanho tinha uma criança de 2 anos. Então eu tinha muito medo de dar aula pra eles, né? A gente aprende como faz, aprende como falar, o que ensinar, como segurar e tudo mais, mas ainda você fica com aquele medo. Na hora que você dá a primeira aula, meu, é uma delícia. É uma delícia, é muito gratificante. Você vê uma criança que tá aprendendo tudo ali do zero. Sim. E eles aprendem mesmo, você consegue ver a evolução deles. Então eles começam a saltar uma perninha de cada vez, aí de repente eles já estão saltando com 2 pernas, de repente eles já estão correndo colchões inclinados ali, né? Não só no plano. Então é muito legal isso, é muito legal. A gente consegue incluir também as brincadeiras tradicionais, né? O pega-pega, esconde-esconde. E é engraçado você ver, tipo, o pega-pega, né? A criança pegou, alguns vão se frustrar e choram, não quero mais, né? E outros não, outros já levam essas regrinhas, né? Não, me pegou, agora eu sou o pegador. Então é legal você ver essa fase, né, dessa frustração que eles têm, outros já levam numa boa, e aí com a socialização todo mundo vai aprendendo junto, conjunto, crescendo, né? Eu acho que o mais legal é isso, né? O mais legal é isso, porque eles já começam a entender sobre a vida dentro da aula de circo. Então tem a vez de eu tenho que esperar. Exatamente. E sabe o que é legal? É legal que até mesmo no baby a gente consegue ver que se a gente trabalha esse respeito, eles aprendem, né? Eu tenho turmas de baby que a gente consegue fazer eles ficarem sentadinhos esperando. É uma loucura, entendeu? Tem lá dia em Campinas que não... você trabalha separadinho também, ó, baby, né? Na turminha. Isso, baby é uma aula, sala fechada. Uma sala fechada, isso aí é uma aula só de baby. Porque eles se distraem muito, eles se dispersam muito, então precisa ser só o baby ali, né? A gente limpa a sala, tira os brinquedos da brinquedoteca e tudo mais, para nada distrair eles, e vai com a aula para eles.
Mas a gente consegue uma resposta muito positiva disso. Eles entendem a rotina da aula, eles ficam sentados esperando a vez deles. Tem dia que eles estão mais atacados, eles vão sair correndo, eles vão não querer fazer nada, só querer fazer o tecido, né? Mas tá tudo certo, faz parte da idade deles. Sim. Mas a partir do momento que eles passam para crescer, aí a figura já muda, né? Que 4 a 6 anos, aí você já consegue realmente. Você consegue até estimular ali a competitividade, Sim. né? De uma maneira um pouco mais saudável, mas é legal isso. Eles já começam a aprender sobre regras, aprender sobre frustração, aprender sobre autoridade, né? Sobre a autoridade do professor ali, que ele tem que ouvir, o que ele tem que fazer. Isso é muito massa. A dificuldade ali eu acho que eu me vejo como mãe, né? Que nem se as minhas meninas vão fazer alguma atividade, né? Ela vai estar na música. A mãe tem aquela curiosidade, quero ver meu filho, não sei o quê. E essa questão às vezes acaba atrapalhando um pouco, né? Da mãe tá ali do lado, tem mãe que... Sua sala em Campinas é em cima, né? Mas aqui em Limeira a nossa sala é embaixo. Então os pais têm muita curiosidade de ficar em cima da aula e isso acaba atrapalhando um pouco. E os pais não entendem, né? Que como criança dispersa fácil. Você falou da questão do brinquedo, de tirar, então eu entendo perfeitamente. Tira tudo, porque o líder ali é o professor agora, né? E está sempre concentrado ali naquela aula, na missão ali. A gente tem 40 minutos para trabalhar com eles, fazer a questão do desenvolvimento e tal. E às vezes os pais acabam atrapalhando um pouco. Você concorda comigo? Olha, esse é um assunto delicado, porque os pais não atrapalham um pouco, eles atrapalham muito. Essa questão de ficar em cima, né? Pai, você é advogado. Essa parte do circo é a gente que entende. Né? Você vai entender das leis. O que acontece, Dé, é que muitas vezes os pais eles querem auxiliar. Quero ver e tal. Quer ver e ele quer ajudar. E toda vez que o pai entra dando uma voz de comando, o filho esquece o professor. Sim. É o pai que manda ali. Ele é a autoridade suprema. Sim. Então toda vez que o pai quer ver, o filho vai se distrair e vai querer ir pro lado do pai. E é pior ainda quando o pai interfere verbalmente na aula. Já aconteceu aqui também. Ai, fulano, faz desse jeito. E aí pronto, acabou a autoridade do professor. Entrar dentro da sala para tirar foto, né? Não dá. Na escola, os filhos ficam sozinhos. Sim. Né? Aqui eles precisam ficar sozinhos. Exatamente. Existe um senso de proteção, né? De que, eu preciso proteger o meu filho, eu preciso saber o que ele está fazendo. Ok. Né? Mas de repente você não está protegendo ele. Você está deixando de fazer ele aprender sobre autoridade, sobre respeito, sobre como vai ser a vida lá fora. Né? Tem um processo que eu gosto de comentar sempre, quando as pessoas perguntam sobre metodologia e tudo mais, que é o processo de aprendizado individual do indivíduo, né, da pessoa. Isso para todas as idades. Então, o que acontece? A Dedma, ela tem um tempo para aprender. O Bruno tem outro tempo para aprender. Se nós formos fazer uma aula junto, você vai ser muito bom em algumas coisas. Sim. E eu não. E eu vou ser muito bom em algumas coisas e você não. Porque o nosso tempo é diferente, nosso corpo é diferente, nossa história é diferente e por aí vai. O que acontece? Acontece que eu tenho um tempo. A estrela, por exemplo, ela tem começo, meio e fim. Né? Eu preciso entrar com o meu braço esticadinho, preciso sustentar o meu corpo lá, preciso jogar as minhas pernas para o alto, afastada e etc. E finalizar a estrela. Esse é o processo, começo, meio e fim da estrela, falando de uma maneira bem rápida e bem leiga. Né? A Dedma vai conseguir jogar a perna para cima. O Bruno não. Qual é o próximo passo para a Dedma fazer uma estrela perfeita? Uma ponta de pé, porque ela está jogando a perna para cima, está afastada, está sustentando bonitinho, só não está fazendo ponta de pé. O Bruno ainda tem que esticar o joelho. O Bruno não está conseguindo. Então, o que o professor vai fazer? O professor Life Circle, ele dá uma aula coletiva, mas individual ao mesmo tempo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai corrigir a Dedma. Dedma, faz uma pontinha de pé. E a hora que eu for fazer, ele vai corrigir. Bruno, estica mais o seu joelho. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o pai olha e o pai não entende o processo pedagógico, o pai não entende o processo do movimento, o começo, meio e fim do movimento. E aí o que ele vai fazer? Fulano, faz pontinha de pé, porque ouviu o professor cobrando outra criança. Mas calma, não é hora de você fazer ponta de pé ainda. É hora de você aprender a jogar sua perna para cima.
né? Então, o professor, ele tem o conhecimento, ele fez todo um estudo, ele fez todo um treinamento, ele é apto para dizer as coisas no momento. Então, muitas vezes, o pai muitas vezes sim, a grande maioria das vezes, o pai dentro da sala de aula, principalmente quando ele se manifesta verbalmente, ele mais atrapalha o desenvolvimento da criança do que ele ajuda. Porque ele não conhece aquele processo. É diferente assim, né? A Alice está fazendo uma aula lá em Campinas comigo, aí a Dedma vai lá, é diferente, né? A Dedma entende de todas as coisas, mas a Dedma tanto entende que ela não vai interferir na aula. Mas se eu ficar ali, eu Vai sei que eu vou dispersar, atrapalhar, ela atrapalhar. vai querer, né? Ai, mãe, olha o que eu tô fazendo. Ou Exatamente. ficar olhando, só o fato da mãe estar ali, ela vai querer olhar pra mãe e não olhar pro professor, né? Exatamente. Papais e mamães confiam, deixam as crianças, deixam fazer Dedé, a aula, desenvolver. por via de fica bem. regra, assim, o que a gente vê com essa experiência, eu tenho mais de 10 anos trabalhando com isso, o que a gente vê, quanto mais protetor o pai é, mais medrosa a criança vai ser e mais dificuldade motora ela vai ter. Porque ela sempre vai ter essa dependência do pai. Sempre antes de fazer alguma coisa, ela vai querer olhar lá pro pai, pra mãe, pra ver se eles estão olhando. Vai precisar dessa necessidade de aprovação. E normalmente os medos dos pais acabam sendo transferidos para as crianças, para os filhos, né? Então tem muito pai que tem medo de altura. Ai, meu Deus E aí do fica céu, assim, vai subir. não sei o quê. E a criança chega lá em cima, não quer fazer, chora, não quer ficar de ponta cabeça, né? E o que eu tenho visto ao longo de todo esse tempo é justamente isso. Quanto mais os pais deixam as crianças à vontade para descobrir, né? Todas as formas que o corpo pode alcançar, contato de mão no chão, ficar de ponta cabeça, plantar bananeira e etc., mais a criança se desenvolve, mais rápido ela se desenvolve, com menos medo ela fica, né? E tudo isso é melhor. Então essa proteção excessiva, ela mais atrapalha do que ela ajuda. E o professor está treinado para, né, o que falar, como agir, né? A criança ficou de ponta cabeça no tecido. Ali com jeitinho a gente fala, vamos dar um tchauzinho pros amigos. Ela tá pensando no tchauzinho sem imaginar que ela já soltou as mãos. Exatamente. Né? E se o pai tá ali do lado da mulher, ai meu Deus, você vai soltar a mão. Daí a criança já já lembrou de soltar a mão. É. E a gente com jeitinho, dá um tchauzinho, já soltou, já. É legal a gente fluiu, ressaltar, né, nessa conversa que a gente tá respondendo pela Life Circle, a gente não fala por outras escolas de circo, né? Cada um tem sua metodologia. A nossa metodologia é extremamente confiável nesse sentido, porque o professor ele passa por vários treinamentos e ele é avaliado. E tem muitos professores que foram reprovados no treinamento e não dão aula, não podem dar aula de Life Circle, tá? Então o professor ele entende muito bem o que ele está fazendo. Ele vai passar por vários processos, vai passar por vários aprendizados, ele vai começar dando aula, assim como eu, de auxiliar, né? Então o professor ele sabe exatamente o que está fazendo. O pai interferir nisso pode ser mais prejudicial, né? Eu tenho muitos casos. E cada criança, eu falo, né, do exemplo, quando a gente fala do desenvolvimento, você vai estourar uma pipoca, você coloca o milho ali. Cada uma tem o seu momento de estourar. Exatamente. E no desenvolvimento, né, tanto físico, no circo, ou qualquer, né, ou na escola até, cada criança vai ter o seu momento de estourar, né? Então... Fisicamente e mentalmente. Em qualquer sentido. Qualquer sentido. A gente vê muitas vezes crianças que acabaram de fazer 7 anos. Então, só para você entender, a nossa turma de crescer é de 4 a 6. Tá? E ela tem uma metodologia específica para o desenvolvimento motor específico dessa idade. A partir dos 7 anos, em teoria, a criança já tem uma coordenação igual de um adulto. Então, até os 7 anos, a gente corre com essa criança para ela ter uma coordenação pronta aos 7 anos de idade. Por isso que é importante, desde pequeno, já começar a fazer Life Circle. Então, o que acontece? Às vezes, Dedma, a criança ela já se desenvolveu motoramente. Mas a cabeça dela ainda é de uma criança de 6 anos. E aí tem muita mãe que fala assim, minha filha já é muito desenvolvida para essa turma. Porque é muita musiquinha, é muito lúdico, é muito brincado, a minha filha. E aí a gente precisa conversar com a mãe, né? Porque o corpo dela se desenvolveu muito. Mas a cabeça ainda é de uma criança de 6 anos. Você vai colocar essa criança numa turma de 7 anos com um monte de menina de 8, 9 anos... essa menina não vai mais querer fazer atividade, não vai querer fazer Life Circle mais.
Porque para ela ficou uma atividade chata, ela gosta de brincar, ela gosta das amigas dela. Então, o que a gente faz? Mãe, tem que manter ela nessa turma aqui, né? E acontece, às vezes, também o contrário da criança, né? Às vezes ela só tem contato com irmãos mais velhos, com crianças mais velhas, a cabeça dela se desenvolve muito rápido, mas o corpo dela ainda não acompanha. Então, a gente precisa correr mais ainda para desenvolver a parte motora dessa criança, para levar ela para a turma dos mais velhos. Eu ia falar mais avançado, mas não é, né? Dos mais velhos. E é legal isso também, porque a gente não tem turma de avançado, de iniciante, né, de intermediário. A gente trabalha uma aula coletiva e individual ao mesmo tempo. Então, é por idade, porque é justamente pelo desenvolvimento do que a idade pede, né? Então, na mesma aula eu tenho alguém que faz um mortal de costas e alguém que está aprendendo a virar cambalhota. Sim. E o professor Life Circle ele é apto para ensinar qualquer uma dessas pessoas em qualquer um dos estágios dos movimentos. Isso é muito legal, né? Por isso que um professor Life Circle é muito rico de conhecimento. E é por isso que é difícil encontrar professores tão bons que nem os professores da Life Circle, que entendem a metodologia, né, e o ensino, a pedagogia de todos esses movimentos, de grande parte dos movimentos. Isso é muito massa. Então ali a gente tem o Baby, o Crescer, né? Depois aos 7 anos, Life 1. Isso. Aí a gente passa pro Life 2, que são os adolescentes, e aí o Fitness, que são os adultos. E daí a gente tem, quando a gente percebe alguma criança ali se destacando, ou que dá para trabalhar um pouquinho a performance, a gente tem uma turma de treinamento, né? Que daí é uma turma específica, uma turma que não são todas as unidades que, né? Ainda não são todas as unidades que tem. Que tem essa turma ainda, mas é uma turma mais de para apresentações fora da unidade, ou que, né, uma turma ali não especial, não é isso que eu quero dizer, uma turma com pessoas que gosta mais da arte circense. Sim. Porque, na verdade, o foco da Life Circle... Mesmo assim, a gente não quer tornar nenhum artista aqui dentro, né? Isso, o grande foco da Life Circle são pessoas comuns. É a criança que não se encaixou no futebol, não se encaixou no balé, não consegue fazer outra atividade. É o adulto que, de repente, não consegue fazer outra atividade física e gosta do circo, quer experimentar coisas diferentes. São pessoas comuns. Então, o que acontece? Algumas pessoas que vêm até a gente não são tão comuns assim, já tem uma flexibilidade um pouco maior, um condicionamento físico além, e gosta muito de treinar mais pesado. Então, a gente tem essa turma de treinamento, que é uma turma mais específica, mais para performance, exatamente. Então, não é o nosso foco, mas a gente consegue atender também as pessoas que querem mais performance do que realmente apenas qualidade de vida. Bom, aí todo esse processo na vida do Bruno, aí esse rebuliço bom, conta pra gente, Bruno, a abertura da Life Circle Campinas, né? Ele, não, agora eu vou ser proprietário, vou ter minha unidade, vou investir conta aí um pouquinho desse processo que teve muito Deus, né, Bruno, na sua vida? Não, foi só Deus, foi só Deus. E eu acho que não foi, apesar de parecer, eu acho que não foi no momento errado. Apesar de muita gente falar que foi no momento errado e etc. Eu não acredito que foi no momento errado. Acho que foi no momento certo. Enquanto treinador, eu queria, né? Eu estava, voltando até um pouco na nossa conversa, estava com o pé em cada lado e eu queria fazer as duas coisas. Eu falei, quero ter a minha unidade. E aí a gente começou a trabalhar pensando nisso. Eu fiquei, eu acho que uns 2, 3 anos na recepção e recebi um convite para gerenciar uma sala de Life Circle em Americana. Teve esse período também. E lá eu fiquei mais 2 anos gerenciando para a gente fazer uma experiência, porque até então a gente tinha Life Circle como instituição completa. Sim. E ali a gente foi experimentar como seria ter uma unidade de Life Circle dentro de uma academia, por exemplo, dentro de outro lugar. E a gente acabou fazendo esse teste. E fui convidado para fazer a parte de gerenciamento lá. Acho que ali já foi o meu teste, né? De pegar tudo aquilo que eu tinha aprendido na recepção e aplicar de uma forma um pouco mais intensa, mais próximo da realidade do que seria ter uma unidade. Então, fui para Americana, fiz esse treino, né?
E voltei mais empolgado ainda, mais empenhado ainda em ter a minha unidade. E aí começa todo o processo, né? Começa o processo de buscar prédio, né? Conversar com o Henrique primeiro, pra gente saber como é que fazia e como que a gente poderia dar início nisso e tudo mais. O que pegou? Tentei, pesquisei, quebrei a cara uma vez, porque não é mil maravilhas também, né? Quebrei a cara uma vez, aí voltei, dei aula, comecei a trabalhar com um personal de circo, até que deu certo. O que pegou? Quando deu certo no ano de 2020. Né? Então, a gente fizemos uma correria muito grande ali para conseguir abrir no começo do ano, pegar um período tranquilo que a gente considera bom, né, para o pessoal conhecer, experimentar. É um período que o pessoal quer fazer atividade física no começo do ano, então eu falei, preciso abrir no começo do ano. Então em 2019 comecei a correr para fazer tudo dar certo. Eu lembro até hoje, tinha uma parede branca no escritório, aqui na Live Circo de Limeira mesmo, e eu lembro disso. Eu peguei uma fita adesiva preta, tracei uma linha do tempo, fui colando um monte de post-its ali com coisas que precisava fazer, com prazos e datas e não sei o que e tal. Tirei uma foto daquilo, falei, tá, esse aqui é meu mapa, isso aqui que eu tenho que fazer. E aí deu tudo certo, fomos atrás das coisas, comprar as coisas, achar prédio e tudo mais e tal. A gente fez a inauguração dia 13 de março, que foi numa sexta-feira, festa de inauguração, foi bem legal, teve apresentação de circo, teve os nossos amigos, os que estavam na cidade, os que não estavam na cidade, foi bem massa, você lembra, você estava lá? Sim. Numa sexta-feira. Na segunda-feira nós demos a nossa primeira aula experimental, tinham 3 meninas lá. Na sexta-feira seguinte, foi decretado que tinha que fechar tudo por conta da pandemia. Que loucura, né? Foi uma loucura porque eu lembro até hoje, eu estava em cima do andaime, né, fazendo a fiscalização lá, né, que o pessoal responsável vai para montar os aéreos, tem toda uma equipe que faz isso. E eu estava lá em cima do andaime e tal, olhando, ajudando, aprendendo, né, e tudo aquilo. E aí eu recebi uma ligação. Viu, você está sabendo, né? Tem uma epidemia aí e tudo mais. E estão falando que pode virar coisa pior. Então, é isso. Aí lá em cima eu falei, nossa, na minha vez. Na minha vez, esperei tanto tempo. E aí foi. Fechamos, a gente ficou uns 7 meses fechado até que... Gente, eu não imaginava passar por isso, né? Não, misericórdia. Eu lembro, eu tava aqui em Limeira, um personal que ele é de São Paulo, trabalhava aqui com a gente, ele falou, o que vocês vão fazer? Vocês vão fechar? Tipo, era final de fevereiro. E aí eu assim, como assim fechar? O cara tá louco. Fechar? Não, isso não tem possibilidade de fechar. E realmente. Teve que fechar tudo. Acabaram de inaugurar uma unidade sem clientela ainda, já com um monte de despesa ali. E eu lembro que todo mundo começou a dar aula online, né, se reinventar. E eu não tinha nem cliente para dar aula online. Foi um pequeno caos. Só por Deus. Eu fiz uma live de aula uma vez usando o Instagram. Falei, vou usar o Instagram, né, da Live Circo, para fazer uma aula online também. Vai que alguém se interessa e etc. E aí eu lembro, né, tudo ruim de tecnologia. Você vai ficando velho, né, você não vai acompanhando as coisas. Aí eu lá vendo todos os meus amigos, curtindo e não sei o que. Nossa, meus amigos estão engajados. A hora que eu vi, eu tava dando essa aula no meu Instagram pessoal. Entendeu? Assim, tudo errado. Mas eu vejo que Deus foi muito bom. Muito bom pra mim, assim. É difícil falar, né? Porque foi um momento muito difícil pra humanidade inteira. Pra todo mundo. Então é até meio estranho você falar, Deus foi bom pra mim, quando na verdade tinha um monte de gente sofrendo. Sim. Né? Mas eu acredito que nada é por acaso. É a sua fé, né, também. Exatamente. Deus foi sua fortaleza ali. Porque se não fosse Deus, Dedman, na primeira vez que você tenta empreender, dá errado. Aí a segunda vez que você tenta empreender, dá certo, mas dá errado por conta de uma pandemia. Porque teve bastante gente que falou assim, às vezes não é isso que é pra você fazer. Às vezes tá acontecendo isso porque não é o que é pra você fazer. Entendeu?
Só que eu mantive a fé e falei, não, é isso. Porque como todas as portas se fecham, só essa fica aberta e agora do nada não é. Não, é. E também, Odedman, Brasil, se você não correr atrás, se você não se esforçar, se você não acordar cedo todo dia e dormir tarde todo dia... Essa manga aí, ó. Não adianta. Ninguém... os ricos continuam ricos e se você não se esforçar, você não vai sair do lugar. Né? E não é nem só Brasil. Hoje em dia tá tudo caminhando para isso, né? Então você tem que ter muito esforço, sim. Você tem que chorar muito, sim. Eu lembro no começo eu tinha que dormir no barracão da escola, porque é outra cidade. Não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém lá. Então assim, ou você paga o aluguel do barracão, ou você paga um aluguel para você. Pra sua moradia. E aí não tem o que fazer, né? Então assim, é dormir no chão, ganhar um pouco de ansiedade, entendeu? É ficar pensando nisso, né? Ouvindo os outros falar, é isso mesmo. E você pensar, poxa, será que é isso mesmo? E Dedman, eu lembro que foi um salto muito bom. Eu até abri meu coração aqui pra vocês, gente. Eu estava deitado num colchão, no chão, que não tem como você levar uma cama pra lá. E eu comecei a olhar pra escola e questionar. E chorar mesmo, assim, chorar sozinho. Falei, será que é isso aqui mesmo que eu tenho que fazer? Será que eu não tenho que mudar de rumo? E Dedman, em 6 meses, eu tava tendo que colocar tatame lá em cima, onde eu estava dormindo, porque tinha muita demanda de gente e não tinha o que fazer. Eu tinha que abrir mais uma sala para conseguir suprir a demanda de gente. Porque tinha um horário que precisava de 3 aulas simultâneas. Então, foi Deus. Foi Deus. Óbvio que a gente não descarta, né, todo o esforço. Porque, assim, é Deus, mas também tem todo um processo de ajuda da franquia, do sistema, né? Os estudos que são feitos para venda, de treinamento de recepcionista, treinamento de venda, que tem encontros periódicos. Então, assim, tem todo um suporte por trás disso. Talvez, se eu tivesse aberto uma escola de circo por mim sozinho, talvez eu ainda estivesse patinando ou talvez já tivesse fechado, né? Porque tem muita escola de circo antiga que por conta da pandemia fechou. E na Life Circle nós não temos nenhuma unidade que fechou por conta de pandemia. Então, é Deus, porque eu acredito em Deus, mas eu também acredito em toda a equipe que fica se esforçando, fica estudando, fica dando suporte, fica ligando, né? Para auxiliar a gente. Então isso é muito importante. Isso eu gosto muito na Life Circle, que é esse suporte que nós temos. É saber que a gente não está sozinho, até mesmo na pandemia. A gente fazia muita reunião com todo mundo. Gente, é o seguinte, tá caminhando para esse lado aqui, o que a gente vai fazer? Qual é a nossa ação, né? Aí cada um trazia os problemas particulares das suas unidades, acontecendo isso muito específico e tal. E aí a equipe sempre tentando resolver e sempre resolvendo, e aconteceu que todo mundo tá em pé hoje, graças a Deus. Hoje a Life Circle Campinas é sucesso, com 5 anos já. 5 anos já, passa muito rápido, né? Passa, né? Passa muito rápido. Tá vivendo aquela loucura, passou e foi só crescimento. Só crescimento, Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E o Bruno é proprietário hoje, treinador, né? Hoje ele está muito à frente aí dos treinamentos, formando os novos professores. E o que você acha, para quem tem vontade de se tornar um franqueado Life Circle, né? Qual o seu recado para esses futuros franqueados? Que acontece, quero ter até vontade de montar uma Life Circle, mas tem muito medo por trás disso, né? Então, você aí à frente, conta um pouquinho, deixa o pessoal mais tranquilo, como que é esse processo aí de se tornar um franqueado? Tá. O processo de se tornar um franqueado, ele é mais simples do que parece, porque justamente a gente tem uma equipe que vai dar suporte para você desde o começo, desde a escolha do prédio, desde de indicação, realmente ajudar na pesquisa se é a cidade melhor para fazer, ou se de repente a cidade do lado é melhor.
até o processo em si, quando a coisa está pronta. Então a gente tem treinamento de professores, então é uma coisa que o proprietário não precisa se preocupar, né? Porque, onde eu vou arrumar um professor de circo? Temos treinamento de professores para pessoas que começam do zero e conseguem aprender. Eu comecei do zero, né? E hoje eu sou treinador de professores. Treinamento para venda, para recepção, né? O treinamento até mesmo para o próprio proprietário. Nunca empreendi em nada. Ok, senta aqui. Esses são os números, é assim que acontece, é desse jeito aqui. Da agora você vai gastar isso aqui, você vai investir nisso aqui, o seu retorno começa a vir a partir daqui, né, a partir desse mês e tudo mais. Então tem todo um estudo feito, tem todo um processo e tudo muito um passo a passo, é tudo muito mastigado, é tudo muito simples de fazer. Então você precisa entrar em contato, precisa ir conversando, né, com a pessoa que você vai estar falando, com o responsável, e essa pessoa vai te orientando em todas as partes. Então, vai ter um momento em que você vai saber o que fazer, vai ter um momento em que você vai receber alguns treinamentos para recepção, para professor e tudo mais, indicação, material, onde compra, como compra, melhor preço, etc e tal. E aí é só esperar acontecer. É bem simples, na verdade. Às vezes pode assustar por ser uma coisa nova. Porque a pessoa não sabe, circo, né? Circo, o que eu vou fazer? Às vezes a pessoa pensa em um monte de coisa. O que você tem que pensar é assim, você está vendendo qualidade de vida para as pessoas, você está oferecendo qualidade de vida para as pessoas. E a gente não pode ter medo, principalmente nessa sociedade de hoje, a gente não pode ter medo de oferecer qualidade de vida para as pessoas. É uma sociedade que está... Eu vejo que agora a gente está caminhando para um nível de sedentarismo um pouco menor. Está todo mundo preocupado, fazendo corrida, pedalando, fazendo atividade física e tal. E você está ajudando nisso. Então você está realmente entrando num ramo que está crescendo cada vez mais no Brasil. Sim. Que é a atividade física. E a atividade física é diferente, porque um monte de gente não gosta de musculação, apesar de ser muito importante. Né? Tem muita criança que não vai se enquadrar no futebol, muita criança que não vai se enquadrar no balé, e aí você está apresentando uma alternativa nova para todas as idades, na verdade. Sim. Né? E famílias, eu tenho famílias que treinam lá. Então, são as crianças que fazem aula, os pais que fazem aula. E o que é legal, Ded? Uma mesa. Porque aí você senta na mesa. Hoje é muito ruim isso, né? Por conta do celular. Os pais sentam na mesa, estão os pais com o celular e as crianças com o celular. A gente não tem muito assunto. E é mais um assunto em comum que você pode dar para a família. Mamãe aprendeu a fazer banana no trapézio. Nossa, mamãe, só agora, eu já aprendi isso faz tempo. Né? E você gera ali um assunto também de mesa. É muito legal. Então, se você tem vontade de empreender e fazer o bem para a sociedade, abra uma Life Circle. É isso. Bom, nós falamos aqui do Bruno, né, dentro do sistema Life Circle. Então ele teve todo ali o processo aluno na sua primeira aula experimental, já foi para recepcionista, treinador, empresário, mas a gente tem um Bruno ali com outros projetos também, né, na sua vida aí pessoal. Conta um pouquinho pra gente desse projeto da música. É isso, reza a lenda que eu canto, né, Ded? Eu canto e toco. E esse é um projeto que é bem antigo, na verdade. Eu sou compositor, eu componho músicas, e eu tinha sempre muita vontade de contar para o mundo isso, né, de mostrar para o mundo que está na minha cabeça. E aí aconteceu que há 2 anos atrás eu consegui, né, tempo e meios para fazer isso. Então hoje eu tenho alguns clipes já no YouTube, já tenho algumas músicas em plataformas digitais, Spotify, Deezer e etc. Tem um EP todo, tem 2 singles, inclusive um single foi lançado ontem. E agora eu estou trabalhando num novo álbum que tem 11 músicas, que o DVD vai ser gravado no final desse mês também. Que legal! Então, em paralelo com tudo isso, inclusive a gente está produzindo um clipe circense para esse single que foi lançado ontem. Então, você tá meio que junto ali, né? Tá tudo muito perto. É bem legal. E a música é música gospel? Música gospel, só música cristã. Gospel. Isso. Todas de sua autoria? Todas minha autoria. Que bacana. Eu tenho já algumas prontas, né? Como eu componho desde muito cedo, então esse álbum já estava pronto há anos atrás.
Eu tenho mais 2 álbuns fechados, que fecham uma trilogia de álbuns, né, que contam uma história. E aí depois tem mais 2 EPs e mais 4 singles, tudo pronto. E aí no meio do caminho eu vou compondo mais, então é uma fábrica que não fecha, se Deus quiser. Não, Deus tá vendo. É isso aí. Bruno, parabéns por esse novo projeto. Obrigado. Que Deus te abençoe, né? Grandemente aí, como sempre te abençoou. Vai ser sucesso, vai brilhar com certeza. Amém, amém. Mais uma coisa boa aí surgindo na sua vida. Quer deixar algum recado para os nossos telespectadores, para os seus clientes, professores, alunos que estão te assistindo agora? Eu quero agradecer, né? Agradecer aos meus clientes, que a gente é muito amigo lá. A gente cria um vínculo de amizade, de família, é um ambiente bem gostoso. Isso em todas as Life Circle. Então, muito obrigado aos meus clientes, aos meus parceiros, os meus colaboradores, os professores. Que equipe maravilhosa que eu tenho lá em Campinas. Não teria chegado aonde estou se não fosse por eles. Agradecer também ao Henrique Testa, né, o presidente da franquia, que sonhou com tudo isso e proporcionou, colocou isso na nossa cabeça e a gente foi junto acreditando no sonho e deu certo. E é isso, né, Dé? Agradecer você pelo convite de estar aqui também. Para mim foi uma honra. E é sempre muito bom e eu quero voltar. Esse novo projeto aí, né? Tem bastante gente aí que faz parte da família Life Circle, que tem a sua história para contar, histórias bonitas, inspiradoras. E você foi uma delas. Por isso que você está aqui hoje. Obrigado. Obrigado, gente. Todo mundo que está assistindo. Obrigado, Bruno, mais uma vez. E até o próximo Circast Life Circle.